Fala, perseguidos, vamos embora para as análises desse domingão com alguns clássicos, né, velho? Teremos Arsenal e Chelsea, teremos Palmeiras e São Paulo, teremos Rangers e Celtic, um dos maiores clássicos do mundo, uma Marselha contra o Lyon também, Fluminense e o Vasco da Gama. Será que o Vasco vai conseguir reverter esse placar? Não sei, né? Mas bons jogos. Já comenta aqui nos clássicos. Vamos lá, vamos para os clássicos. Coloca aqui nos comentários. Arsenal e Chelsea, quem você acha que vence? Palmeiras e São Paulo, quem você acha que se classifica? Rangers e Celtic, quem você acha que vence? E cadê aqui? Fluminense e Vasco da Gama, quem você acha que se classifica? Ah, quase esqueci, cara. Tem Marselha e Lyon. Pô, mas esses dois aqui ninguém liga tanto, né? Deixa pra lá, esses dois aqui ninguém liga tanto. Coloca aí nos comentários, nos clássicos, né? O que é que você acha que vai dar bom. Nos clássicos eu já adianto. Olhar pro mercado de cartões, para ambos os times tomar pelo menos um cartão em todos esses clássicos, é uma boa, tá? Então já deixo aqui uma dica para vocês, já deixo essa dica para vocês. Já curte o vídeo, se inscreve no canal. O mês está começando, que Deus abençoe nosso março, né? Que seja muito lucrativo. Fevereiro foi lucrativo, janeiro foi lucrativo, mas que março seja ainda melhor. E a tendência é ser ainda melhor, né? Porque a gente já está entrando na fase reta final das ligas nacionais da Europa, início do Brasileirão com força, né? E também Champions League, as oitavas de finais. Então a tendência é ser muito mais lucrativo março do que foi janeiro e fevereiro. Então aproveita tudo isso, o link do clube tá na descrição. Entre no clube dos 5%. Vamos lá, galera, não tem super favorito na minha opinião nesse domingo, tá? Não tem super favorito. E o único favorito que eu vejo, realmente favorito, é o Mamelodi Sundowns, que vai enfrentar o Sekhukhune. Acho que é assim que se pronuncia, tá? Mas, cara, o Mamelodi é o melhor time disparado da África, né? Tem o Orlando Pirates também, que é um excelente time. E eles estão brigando ponto a ponto, rodada a rodada, pelo título. Inclusive, são bem parecidos, né, os números, cara, porque ambos têm 38 pontos, né? 27 gols marcados do Mamelodi, 26 gols marcados do Orlando e 8 gols sofridos, do Mamelodi e 7 sofridos do Pirates, né? O Mamelodi só está na liderança aqui por conta do confronto direto, porque eles venceram o Orlando Pirates aqui, ó. Venceram o Orlando Pirates por 2-1, né? E aí, por esse motivo que eles são líder, porque senão, né, o Orlando Pirates, obviamente, se não tivesse vencido, tivesse empatado, o Orlando Pirates estaria na frente, porque estava na frente, né? Estava na liderança. É só por esse motivo, tá? Porque senão o Orlando poderia ser o líder, beleza? Porque os números são bem parecidos mesmo. O Mamelodi vai enfrentar a terceira melhor equipe nesse momento do campeonato, né? Mas como eu falei, cara, a diferença técnica do Mamelodi e do Orlando para os outros times é muito grande. E quando eles jogam em casa, a superioridade é muito nítida, tá? Inclusive nos últimos jogos, se a gente pega os últimos jogos entre eles, o Mamelodi tem levado a vantagem, né? Tem conseguido vencer esses jogos. Eu não fiz aposta no pré-jogo aqui, eu sempre deixo para apostar na África no ao vivo, porque sempre dá para conseguir cotações melhores. Os times, tanto o Mamelodi quanto o Orlando, eles não costumam marcar gols nos primeiros minutos do jogo. Então é um jogo que eu sempre estou acompanhando e sempre dá para aproveitar a possível vitória deles no ao vivo, dependendo de como esteja o jogo. Como foi no último jogo, né, que eles só conseguiram fazer o gol lá nos minutos 85, por aí. Mas algo também que eu aproveito muito nos jogos do Mamelodi e do Orlando é o mercado de escanteios, né? Para eles marcarem escanteios, mas isso vai depender também de como está o jogo, do que o jogo tá nos mostrando. Então, mas é um favorito que eu vou estar acompanhando aqui, que eu deixo para vocês acompanharem também. Talvez você nem conhecesse esse time, talvez conheceu por conta do Super Mundial, né? Eles enfrentaram o Borussia Dortmund, o Fluminense, estava no grupo ali do Fluminense, talvez você pode conhecer por isso. Mas é sempre uma boa estar de olho nesses dois times no Campeonato da África do Sul. Agora vamos lá, né, para os campeonatos, para os times que são favoritos, mas são favoritos que podem se complicar. Eu já começo logo com a Itália, né? Quem assistiu o vídeo do sábado viu eu falando sobre o campeonato italiano. No campeonato italiano, cara, eu só confio em pré-jogo na Inter de Milão. No Milan, Atalanta, Napoli, Roma, Como,
Todos esses Juventus, todos esses outros times, eu só confio olhando, assistindo no ao vivo. Principalmente esse Milan, tá? Esse Milan, cara, é um time que decepciona demais. É um time que, por exemplo, na última rodada era muito favorito, em casa, podendo encostar ali na Inter de Milão, e acabou perdendo para o Parma. Aí empatou com o Como, ganhou do Pisa, ganhou do Bolonha, empatou com a Roma, ganhou do Lecce, ganhou do Como, aí empatou com a Fiorentina, que vem caindo das pernas, né? Lutando contra o rebaixamento, aí empatou com o Milan, aí o Milan vai e empata com o Genoa. Então, assim, o Milan tem deixado pontos contra adversários frágeis, contra adversários fracos. E o Cremonese é um time muito ruim, obviamente, né? Tomou 3 agora da Roma. É um time muito ruim, é um time que provavelmente vai ser rebaixado. Eu acho que é mais fácil a Cremonese ser rebaixada do que o Lecce, tá? A Cremonese é muito ruim mesmo, muito ruim. O Milan é favorito, mas como eu falei, é um time que não passa confiança nenhuma. E nesse momento, assistindo o jogo do Milan, o que parece os caras só querem ir pra Champions, velho. O título já tá muito distante, são 10 pontos de diferença. E agora que a Inter foi eliminada da Champions League, que ficou difícil mesmo, que eles vão focar no campeonato italiano. Então, para mim, o campeonato italiano tá decidido, tá? A Inter de Milão vai ser campeão. E o Milan, o que parece, só tá jogando para poder terminar ali no G4 e ir pra Champions. É esse o objetivo do Milan. Então, não é um time que passa tanta confiança assim pra gente apostar no pré-jogo, não. A Atalanta vem de uma grande vitória, primeiro na Champions League, né? Conseguiu virar do Borussia Dortmund para as oitavas de finais, foi o único time italiano que conseguiu ir para as oitavas de finais. E teve a vitória também contra o Napoli de virada em casa com um time misto. Absurda a vitória da Atalanta, tá? Tem tudo para poder vencer, mas é um adversário chato esse Sassuolo, né? É um adversário que toma muitos gols, mas marca muitos gols. Em 26 jogos são 10 vitórias e 11 derrotas e 5 empates. Tem arrancado muitos pontos dos times aqui da parte de cima da tabela. E é o seguinte, a Atalanta, eu também sou aposto que eu confio no ao vivo. Eles estão buscando terminar aqui no G4, né? Obviamente para buscar uma vaga de Champions. É um jogo muito importante, mas vem de um jogo muito desgastante na Champions League. Então não sei o que esperar da Atalanta. E também não costumo confiar na Atalanta fora de casa. Porque em casa eles são bem pra caramba, né? É o terceiro time aqui em casa. Fora de casa é o 10º. Então é uma diferença muito grande da Atalanta jogando em casa, né? Que em 14 jogos venceu 8, 4 empates e somente 2 derrotas. E jogando fora, que em 12 jogos só venceu 4. Então, só mostrando isso aqui, a Atalanta fora de casa, já não é uma odds confiável, já não dá para confiar na vitória da Atalanta. Então, não faça nada nesse jogo, leve pro ao vivo. O Salzburg é um time que sempre está na minha lista aqui do final de semana, né? Quem me acompanha sabe. Eu sempre gosto de apostar no mercado de gols, tá? Do Salzburg. É sempre bom mais de 1,5. Eles estão brigando pelo título e venceu o Lask no último jogo, né, e acabou assumindo a liderança. O Lask era o líder do campeonato. Aí acabou vencendo, assumiu a liderança. O Sturm Graz também venceu, passou o Lask aqui. E ao que parece o time começou a dar uma embaladinha, né? Mas ainda não é um time confiável, a odds também está baixa, então deixa esse jogo para ao vivo em relação à vitória. O mercado de gols, o mais de 1,5 é sempre uma boa nos jogos do Salzburg. O Arsenal vai enfrentar o Chelsea. O Arsenal fez uma partida horrorosa contra o Wolverhampton. E aí, logo em seguida, fez uma grande partida contra o Tottenham. Uma partida assim de você olhar e aplaudir, meu irmão. Porque o time jogou muita bola, criou muita jogada, se defendeu muito bem. Mas venhamos e convenhamos, é o Tottenham, né, velho? O Tottenham é um time que, pelo amor de Deus, é horrível, mano. O Tottenham é muito ruim, muito ruim. Eu sei que tá sofrendo com muitas lesões, mas assim, não justifica o tão ruim que tem jogado o Tottenham. Então também não é um parâmetro muito grande pra gente olhar para esse Arsenal e falar, porra, o Arsenal tá criando pra caramba novamente, né? Então eu não confio na vitória do Arsenal no pré-jogo, por mais que ele seja favorito. E realmente é favorito. Mas o Chelsea é um adversário que pode complicar essa vida do Arsenal. Eles se enfrentaram recentemente pela FL Cup. E o Arsenal venceu os 2 jogos. Foi um 3-2 e 1-0. Só que esse 3-2 aqui, o Chelsea poderia ter empatado, tá? Mas esse 1-0 do Arsenal, meu irmão, na moral, esse 1-0 aqui de Arsenal contra o Chelsea no jogo de volta, foi um dos piores jogos que eu assisti esse ano.
um dos piores jogos. Meu irmão, não tinha chance nenhuma. Se você olhar a média de chute ao gol nesse jogo, foi baixa. Meu irmão, não tinha chance nenhuma para nenhum dos dois. Para nenhum dos dois. Aí no final do jogo, que o Chelsea foi pro tudo ou nada, se lançou, aí o Arsenal num contra-ataque, no último lance do jogo, o Arsenal foi lá, fez um gol e acabou o jogo. Mas foi muito ruim. Então assim, fica muito difícil o que esperar desse jogo. É aquele 3-2 no jogaço ou 1-0 no jogo ruim? Então é muito complicado. Um padrão que eu tenho encontrado nos jogos do Arsenal muito bom e paga bem é pro Arsenal dar 3 chutes no gol e fazer 3 escanteios. Pro Arsenal dar 3 chutes no gol, fazer 3 escanteios. Isso tem se cumprido com muita regularidade, tá? Principalmente nos jogos do Arsenal em casa. E é um jogo muito importante. Eu tô gravando esse vídeo antes dos jogos do sábado, né? Eu tô gravando na sexta. E o City enfrentou o Leeds. Se o City ganhou o jogo, joga uma pressão muito grande pro Arsenal, tá? Se o City empatar ou perder o jogo, o Arsenal também vai precisar ganhar. Então em casa, o Arsenal vai ter o controle, vai pressionar o Chelsea e o Chelsea vai jogar nos contra-ataques. Então essas opções é uma boa. Em relação à vitória, deixa pro ao vivo, tá? Outro time que teremos aqui no... Inclusive, ó, já vou deixar aqui uma dupla para vocês que eu fiz. O Arsenal, 3 chutes no gol e 3 escanteios. E o Betis para marcar um gol. O Betis, nos últimos 9 jogos em casa, ele marcou pelo menos um gol. Um ou mais gols, tá? E o Sevilla sofreu nos últimos 9 jogos fora de casa, sofreu um ou mais gols. É um time que tá bem contra um time que joga muito mal esse Sevilla, meu irmão. É muito ruim o Sevilla, realmente muito ruim mesmo. Tá? Tem uma média de gols muito alta sofridas. Outra coisa também, nos últimos 10 jogos em casa do Betis, foi o mais de 1,5 aconteceu. Então, olho pro mercado de gols aqui. No ao vivo também eu vou estar de olho na possível vitória do Betis. Agora falando do clássico paulista, Palmeiras contra o São Paulo. Inclusive os dois líderes do Brasileirão, né? Palmeiras e São Paulo. Mesmo número de pontos, 10 pontos. Cara, jogo difícil, tá? Obviamente nós temos um favorito que é o Palmeiras. O Palmeiras tem um favoritismo por jogar em casa, né? Isso faz diferença demais, ainda mais no seu piso. Outra coisa também, o time do Palmeiras tem mais jogadores ali decisivos, né? Que podem decidir. O banco de reserva do Palmeiras é melhor, então pode sair do banco. Tem sido o banco, né? O Arias, que pode resolver um jogo. Então, para mim, a odds aqui tá justa entre aspas, tá? O último jogo entre eles, agora no Paulistão, na fase de Liga, o Palmeiras ganhou de 3-1. Foi um jogo que o Palmeiras jogou muito bem, taticamente foi um baile para cima do São Paulo. Mas esse é um jogo de mata-mata, então é diferente demais, tá? O Palmeiras jogou com seu time titular contra o Fluminense e foi um jogo muito desgastante contra o Fluminense. O São Paulo contra o Curitiba poupou praticamente todo o time, tá? Então o São Paulo entrou com o time reserva justamente para focar nesse jogo. Eu acho que vai ser a tendência aqui de ser um jogo com poucos gols. Eu sei que os jogos do Palmeiras e do São Paulo esse ano têm sido jogos com muitos gols, né? Os jogos do São Paulo têm sido jogos com muitos gols, principalmente no Paulistão. Mas aqui eu não quero recomendar o mercado de gols não, para vocês não, tá? Apesar de no último jogo do São Paulo e Bragantino a gente ter apostado no under 4 gols, e só saiu 3, deu green. Aqui eu não quero recomendar para você gols não. O que é que eu quero recomendar para vocês aqui? Primeiro, o handicap asiático mais 2 São Paulo, para o São Paulo não perder, quer dizer, o mais 2, para o São Paulo pode perder por 2 gols, se o São Paulo perder por 2 gols é reembolso. Então, só isso aí já é uma boa, né? Não acredito que o São Paulo vai perder por 3 gols de diferença. Aí já é demais. E eu gosto dessa opção porque a odds do São Paulo está muito alta, né? Tá muito alta, tá pagando 1,20 essa opção para você utilizar numa dupla, eu achei uma boa. Eu gosto aqui pro goleiro Rafael fazer 3 defesas, porque eu acredito que o São Paulo vai jogar nos contra-ataques. E o São Paulo é um dos times que cede muito para os adversários em termos de finalizações, né? Principalmente os adversários finalizam muito de fora da área contra o São Paulo, muito mesmo. O Rafael nos últimos jogos tem feito 2 defesas, pelo menos. Né? Contra o Bragantino foram, se eu não me engano, 4 ou 5 defesas do Rafael. Contra o Palmeiras eu não acredito que vai ser muito diferente, porque a tendência é que o Palmeiras controle o jogo e tenha mais volume do que o São Paulo. Principalmente se o jogo tiver 0-0. Então, para o Rafael fazer 3 defesas é uma boa. Para o Carlos Miguel fazer uma defesa é uma boa, né? Acredito que pelo menos uma defesa o Carlos Miguel vai fazer. E para o Palmeiras fazer 3, 4 cantos também eu vejo com bons olhos, tá? O Palmeiras em casa tem uma média muito alta de escanteios cobrados. Então também eu vejo como uma boa aqui. Eu gosto dessas opções para o clássico, tá? Apostar em resultado, quem se classifica,
gols, para mim não é uma boa para pré-jogo. Para mim é algo para deixar para ao vivo. Mas esses mercados alternativos de chute ao gol, defesa do goleiro, escanteios, handicap asiático por mais 2 São Paulo, aí eu vejo com bons olhos. É jogo único, tá, galera? Então aqui, cara, não vai me surpreender se o São Paulo passar, não. O Palmeiras é favorito? Por jogar em casa, ter um time melhor e tudo mais, Mas o São Paulo vem jogando bem, cara. Vem jogando bem e vai com força máxima aqui, poupou no meio da semana justamente para esse jogo. Então é um jogo que o São Paulo pode complicar a vida do Palmeiras. Agora, falando dos jogos favoráveis para gols, que, meu irmão, muitos, né? Muitos jogos favoráveis para gols. Rangers vai enfrentar o Celtic, né? Aí, cara, a gente já sabe que é um jogo muito bom para isso, né? Dos últimos jogos que eles se enfrentaram, só um que não teve, que foi um 0x0. Os outros foi 3x1, 1x1, 1x1, 3x2, 3x0, 3x3, 3x0. Aí teve esse 1x0, mas lá atrás, em 2024, pela FA Cup, e um 2x1. Né? A maioria dos jogos bons demais para gols. Eu gosto do mais de 1,5 aqui, obviamente. E para ambos os times dá pelo menos 2 chutes no gol, né? Ou fazer 2 escanteios também. É uma boa para se trabalhar aqui. Tá pagando, com essas opções que eu falei, tá pagando muito bem. O mais de 1,5 é mais seguro, tá? Porém, o não descarto, ambos marcam. O Celtic tá tomando muitos gols nessa temporada. Então ambos marcam também. É uma boa, tá pagando bem os 57. Eu vejo com bons olhos, tá? O Fulham vai enfrentar o Tottenham. Também vejo um jogo muito bom para o mais de 1,5, né? O Tottenham, já falei aqui, horrível, meu irmão, muito ruim. E esse Fulham é um time que está marcando muitos gols, né? O Manchester United vai enfrentar o Crystal Palace. O Crystal Palace não está jogando bem nesse momento. Perdeu muitos atletas e também não está jogando bem. O Mateta tá afastado, né? Se eu não me engano, que ele pediu para sair, mas não conseguiu sair. Eu acho que tá afastado. Não está jogando. O Eze saiu muita gente do Crystal Palace. E aí o time se desmanchou, né, velho? Em casa, o United tem sido um time muito bom para gols, né? O mais de 1,5 também é uma boa aqui. O mais de 1,5 do jogo do Fulham e Tottenham e o mais de 1,5 no jogo do Manchester United e Crystal Palace é uma boa dupla. O jogo do Utrecht contra o AZ na Holanda também, um jogo sempre são jogos bons demais para gols. Então, além desse jogo mais de 1,5 ser uma boa... Eita, que atualizou aqui e voltou. Além do mais de 1,5 nesse jogo ser uma boa, o jogo do Eagles também sempre é uma boa pro mais de 1,5, tá? Um time também que toma muitos gols. No campeonato da Bundesliga tem o jogo do Frankfurt, né? Não pelo Freiburg. Freiburg, geralmente quando enfrenta times melhores, joga mais recuado, né? Fechadinho. Mas, cara, os jogos do Frankfurt é muito bom para gols, mano. Muito bom para gols. É um time que tem uma média muito alta para gols. Então mais de 1,5 acaba sendo uma boa. O Leipzig também. E esse jogo é bem interessante do Leipzig contra o Hamburgo, porque o encaixe de jogo é bom, velho. O Leipzig é um time que costuma jogar com as linhas altas, pressionar o adversário, buscar o gol o tempo todo. E o Hamburgo, pelo contrário, ele baixa o bloco e só explora contra-ataque, contra-ataque, contra-ataque. Então, esse jogo eu acredito que vai ser um jogo muito dinâmico e aberto, assim, para os dois times tendo muitas oportunidades, né? Então, mais de 1,5 uma boa. E eu não descarto ambos marcam aqui, não, tá? Não descarto, tá pagando em 50, tá pagando pouco. Mas pra você ver, velho, que o time do Hamburgo realmente é esse time que encaixa o jogo aqui muito bem. É um jogo também muito bom para gols. Vai ter Pirâmides e Zamalek, né, junto com a Al-Ahly, são os melhores times do Egito. Tendência também para mais de 1,5, ainda não abriu a odds aqui. Também é um jogo que eu vou deixar pro ao vivo em relação a esse mercado de gols. O Marseille vai enfrentar o Lyon. Nesse jogo aqui eu gosto do mercado de cartões, tá? Para ambos os times tomar pelo menos um cartão, tá pagando 1,20, né? Uma boa odds para se utilizar em uma dupla. O jogo para gols também aqui é muito bom, mas eu prefiro o mercado de cartões para o pré-jogo. O gols eu vou deixar pro ao vivo. Roma e Juventus eu gosto muito aqui do mais de 1,5, pagando em 40. Aí você pode utilizar para os dois times dar pelo menos 2 chutes no gol para subir essa odds. Mas é algo que eu gosto, não por conta da Roma, né? Mas por conta da Juventus. Os jogos da Juventus têm sido maluco, cara. Tem sido maluco, velho. Você pega, ó, os jogos da Juventus, ó, os últimos jogos, tem que tomar muitos gols, né, velho? Fez 3x0 agora contra o Galatasaray, mas tomou 2 na prorrogação, aí tomou 2 do Como, tomou 5 do Galatasaray, tomou 3 da Inter de Milão, tomou 2 da Lazio, tomou 3 da Atalanta, tomou 1 do Parma e marcou 4, aí teve o 0x0 do Mônaco, marcou 3x0 no Napoli e 2x0 no Benfica. Você vê os jogos da Juventus, são jogos com muitos gols, né? Marca muitos gols, toma muitos gols, é sempre jogo maluco. E para mim também é um encaixe de jogo muito bom, porque a Roma deve dar a bola para a Juventus, explorar os contra-ataques, aí fica esse jogo bem aberto.
O último jogo entre eles, inclusive, foi um 2-1, um jogo bem aberto mesmo, bem pirotécnico. Girona e Celta de Vigo, também dois times bem ofensivos, dois times que têm com a média muito alta de gols, mais de 1,5 pagando em 30 é uma boa para se utilizar numa dupla. Não descarto também, ambos marcam aqui. E Fluminense e Vasco, a tendência é que seja o jogo com gols, porque o Vasco precisa muito desse resultado. Então vai se expor e o Fluminense vai ter os contra-ataques. O primeiro jogo já poderia ter sido com muitos gols. Eu não apostei em gols no primeiro jogo porque era o jogo de ida, né? Como esse jogo a gente já tem um resultado, então a gente já sabe que o Vasco vai precisar se expor muito em busca do placar. Então, obviamente, que acaba se tornando esse jogo muito bom para o mais de 1,5. Mas, repito, outra opção que eu gosto bastante, que eu fiz, que foi a aposta que foi no primeiro jogo, foi para os dois goleiros, tanto o Fábio quanto o Léo Jardim, fazer 2 defesas. E tá pagando muito bem para os dois goleiros fazer 2 defesas. Outro mercado que eu gosto é o Fluminense com empate, porque eles jogam pelo empate por conta do resultado, e o Vasco a gente sabe que ainda não tem nem treinador nesse momento que eu tô gravando o vídeo, tá? Vai ter a Supercopa da China, com Xangai Porto e Beijing Guan, ainda não entrou a odds, é 4h30 da manhã esse jogo, né? Obviamente que eu só vou apostar no pré-jogo, no ambos marcam, é uma excelente opção, mas tem que ver qual odds que vai entrar, né? Outro jogo 8h15, também vou apostar no pré-jogo, no ambos marcam, do PEC Zoe contra o Ajax é um dos melhores times para ambos marcam, tá? Na Europa inteira. E pra você ter ideia, fora de casa, nos últimos 10 jogos, em 9 aconteceu ambos marcam. Em todos os jogos fora de casa, o Ajax sofreu gol, tá? É loucura, né? E em 9 deles conseguiu marcar, por isso que também em 9 aconteceu ambos marcam, né? Então, um jogo muito bom para ambos marcam. Esse horário eu estarei na igreja, então realmente vou fazer no pré-jogo. Outro jogo da Holanda também muito bom pro ambos marcam é o Twente contra o Feyenoord. O Twente tem uma média em casa de 1,6 gols marcados, mais 0,6 gols sofridos. Porém, vai enfrentar o Feyenoord, que ofensivamente é um time muito forte, né? Tem uma média de quase 2 gols marcados, mesmo fora de casa, mas também tem uma média de quase 2 gols sofridos, né? Então, ambos marcam também acaba sendo uma boa aqui para esse jogo. O Stuttgart vai enfrentar o Wolfsburg. Também eu gosto do ambos marcam para esse confronto, né? Em 70% dos jogos do Stuttgart em casa aconteceu ambos marcam. E em 70% dos jogos do Wolfsburg aconteceu ambos marcam também. É um jogo muito bom para o ambos marcam. E por fim, outro jogo bom para ambos marcam, o Orlando City contra o Inter Miami. Inclusive estou com a camisa aqui do Inter Miami, a camisa do Lionel. Também acaba sendo um jogo muito bom, porque o Inter Miami é forte ofensivamente, mas defensivamente é muito frágil, né? E vai jogar fora de casa. O Orlando também é um time organizado, bom ofensivamente, um dos melhores times da MLS. É um jogo muito bom para ambos marcam aqui. E, obviamente, para o Messi dar um chutezinho no gol é sempre uma boa, tá? Galera, tamo junto. Espero ter te ajudado. Um excelente domingo para você. Que Deus abençoe nosso dia, nosso mês. Vamos para cima.